Já aconteceu de você estar procurando alguma vaga de emprego que paga bem, tem horas legais, mas exige uma língua que você não sabia nem que existia direito? Pois é, complicado. Ou então você tá querendo viajar, fazer um mochilão, mas não quer parecer um estadunidense, daqueles que vai lá e só fica falando em inglês, não se importa nem um pouquinho em aprender a língua do local. Ou talvez nem inglês você fale. E você fica pensando, cara, como eu poderia aprender uma língua de maneira fácil? Você procura no YouTube e vê várias pessoas passando um método inovador que exige que você pague curso, que não sei o que. Tudo furada. Tudo. 100% furada. Oi, eu sou o Soren e hoje eu vou te ensinar o meu esquema para aprender língua. É um método simples, rápido e funcional. Eu já usei para aprender outras línguas e tô usando agora para aprender coreano e tá me fazendo progredir com uma boa velocidade. Só para deixar muito mais claro, método milagroso não existe. Não adianta você pensar, existe algum método que vai me fazer aprender uma língua em coisa de um dia, 2 dias, uma semana. Não existe, simplesmente não existe. Aprender leva tempo. Só que tem jeitos mais fáceis e mais rápidos de se aprender. Jeitos que você não precisa ficar indo e voltando, que é basicamente essa maneira que eu vou te ensinar aqui. E aí no final do vídeo você vai entender que aprender uma língua nova é até que bem fácil na real. A primeira coisa que você vai ter que fazer é entender como você vai escrever essa língua / ler essa língua. No caso, qual o sistema de escrita que eles usam. Existem vários sistemas de escrita ao redor do mundo e vai depender totalmente da língua que você está querendo aprender. Por exemplo, o nosso português ele é escrito com o alfabeto latino, que tem essas letras que você já conhece. Esse é o mesmo caso para todas as línguas latinas, algumas vão ter ali algumas letras um pouco diferentes, mas é tudo basicamente a mesma base. O inglês é assim, alemão é assim, muitas línguas ao redor do mundo são assim. Mesmo as que não parecem, tipo turco, por exemplo. Olha isso aqui tá no mesmo alfabeto que o nosso, só que tem algumas letras que são diferentes. Porém, existem outros alfabetos do mundo, como por exemplo o cirílico, usado principalmente nas línguas eslávicas, e o hangul, que é utilizado no coreano. E além disso, existem outros métodos de escrita que são diferentes de alfabetos, como silabários, que é o caso, por exemplo, do hiragana e do katakana do japonês. Existem também, por exemplo, os logogramas, como os caracteres chineses, por exemplo, ou os hieróglifos. Bem que hieróglifo não é mais usado hoje em dia, mas o logograma é aquele símbolo que representa um conceito como um todo. Temos os abjads, que são um sistema focado em consoantes, onde as vogais são só inferidas pelo leitor. Embora tenha alguns que são um pouco diferentes, como o árabe, por exemplo, e podem ter algumas vogais com caracteres próprios. Você entendendo qual que é o alfabeto da língua que você está querendo aprender já vai te ajudar muito a avançar o seu progresso. Beleza, você já descobriu qual que é o sistema de escrita da língua que você quer aprender. Qual que é o próximo passo? Você vai procurar saber a estrutura da língua, como ela funciona, como ela é montada. Isso porque línguas diferentes funcionam de maneira diferente. No português, por exemplo, a nossa estrutura de frase é baseada no sujeito, verbo, objeto. Por exemplo, eu vou à escola. Tendo o sujeito eu, o verbo ir, no caso conjugado para vou, e escola sendo o objeto. No coreano, por exemplo, todos os verbos vão sempre no final. A estrutura de frase sendo sujeito, objeto, verbo. Nanun hakyo e kanda. E basicamente o na vai ser o nosso sujeito, Ele é o pronome eu. Nun, ele é uma partícula de tópico que indica que o foco da frase está naquilo, indica que o foco está no na, está em eu, a frase é sobre mim. Hakyo é escola. Quando você coloca o e no final, indica que você está indo para aquele lugar. Então, basicamente, hakyo é para a escola. E o kanda é uma conjugação do verbo kada, que é basicamente o verbo ir. Então, assim, é muito importante que você entenda qual é a estrutura da frase, porque você sabendo isso logo no começo, mesmo antes de você conhecer qualquer palavra, você já vai ter uma boa noção de como montar frases com as palavras que você vier a conhecer. Beleza, você já entendeu o alfabeto, você já entendeu a forma de escrita. Ótimo, você já tá com meio caminho andado. A próxima parte é a mais complicadinha, que é entender os sons. Porque línguas diferentes funcionam de maneiras diferentes. Muitas vezes, línguas têm sons exóticos que só funcionam naquela língua. Um exemplo disso é o francês. No francês, a gente tem o pronome oblíquo moi, que significa eu. Se você faltou muito em aula de português, pronome oblíquo é um pronome que não conjuga verbo. No caso, no português, a gente tem o min, Então, o min seria a tradução direta do moi. Min não conjuga verbo, moi também não. Só que moi é escrito como M-O-I. Se você for ler assim, sem conhecimento do francês, você pode ler como moi, por exemplo. Se você não sabe o que essa palavra significa e qual palavra ela é. Porém, você tem no contexto que as letras O com a letra I se pronunciam como UA,
você vai conseguir ler essa palavra como moi. Com isso, você vai ter muito mais facilidade para falar as palavras que você vier a aprender e também para entender quando alguém fala com você. Essa base é essencial para você pegar vocabulário. Não adianta você avançar direto para aprender palavras se você não sabe como a língua funciona. Se você não sabe como que duas letras devem ser lidas juntas, se você não sabe como que essa sílaba deve ser pronunciada, não adianta, porque você muito provavelmente vai se confundir na hora de ouvir alguém falar, ou até mesmo na hora de falar. As pessoas talvez não te entendam. Depois de aprender qual é a forma de escrita, aprender qual é a estruturação de frase e aprender os sons, aí sim você vai aprender o vocabulário. E para isso, nada melhor do que a imersão. Só que para a imersão funcionar, você vai precisar ter compreendido os outros 3 passos até agora. E o que eu te indico para imersão? Começa pequeno. Começa assistindo alguns vídeos na sua língua-alvo, de preferência de youtubers nativos, só que ao mesmo tempo você vai estar assistindo vídeos de pessoas ensinando palavras. Por exemplo, sei lá, palavras pro dia a dia, palavras para pedir comida, palavras para agradecer, palavras para manter uma conversa, esse tipo de coisa básica. Você vai estar intercalando isso com vídeos de nativos. Vlog mesmo, por exemplo, é uma ótima opção. Pessoas simplesmente vivendo seu dia a dia. Assim você vai ter uma noção de como a língua é falada naturalmente e ver se bate com os vídeos que você está assistindo de vocabulário. Nesses vídeos você pode tranquilamente assistir legendado em português, mesmo que seja pela legenda automática do YouTube, não tem problema. Aí você vai começar a associar som com significado. Nesse ponto eu recomendo que você use o Duolingo, mesmo que muita gente não recomenda. Só que eu recomendo que você use ele só aqui, quando você já tem toda essa base anterior. Porque o Duolingo, ele serve principalmente para te dar vocabulário. O resto das coisas, ele sinceramente não é muito bom. Ele não vai te ensinar muito a estrutura de frase, a montar uma frase por conta. Então é muito mais interessante que você pegue como base essas outras coisas primeiro e depois, quando você estiver no vocabulário, aí sim você vai no Duolingo, porque ele vai te ensinar bastante coisa, vai ter bastante exercício para fixar essas coisas na sua cabeça. Quando você estiver bem confortável com a leitura, principalmente, você vai fazer um ato de loucura. Você vai mudar o idioma do teu celular para aquela língua que você está querendo aprender. Mesmo esquema do Duolingo, eu recomendo que você faça isso só aqui, porque aí você vai adquirir vocabulário e você não vai ficar perdido no celular. Você já vai saber a estrutura da língua, já vai saber como ela funciona, o que vai facilitar bastante para você se localizar nas coisas. Eu não sei se você se lembra de uns anos atrás, quando aconteceu aquela parada da pessoa que mudou o idioma do celular para hebreu e não sabia mudar de volta. Então, isso não vai acontecer com você se você fizer isso depois de já ter uma boa base da língua. Eu vejo muita gente recomendando fazer isso logo no começo, e eu não concordo muito, porque isso pode dar mais confusão do que ajudar. Claro, se você estiver realmente muito desesperado, talvez não seja uma ideia tão ruim. Pode fazer. Não tô te impedindo, não sou mãe de ninguém. Mas eu sinceramente não recomendo. E para fechar, depois que você já aprendeu o sistema de escrita, já aprendeu a estrutura de frase, já aprendeu o som, já tem um vocabulário legal, você precisa treinar. Eu recomendo que você chame algum amigo seu e treine junto com essa pessoa. Ai, mas essa pessoa não conhece a língua. Beleza. Você pode ou começar do zero com essa pessoa, tipo, desde o começo você já vai, chama essa pessoa e fala, mano, vamos aprender essa língua aqui, só por curiosidade mesmo, tipo, a gente se ajuda, tudo mais, a gente consegue aprender mais rápido. Essa pessoa concordar, né, os dois não sabem nada, vão aprender junto, beleza. Agora, vamos supor que você já fez tudo isso que eu falei, já tem uma certa base, a pessoa não tem nada, o que você pode fazer? Você pode ensinar para essa pessoa o que você sabe. Isso funciona para muita gente tem uma facilidade maior para entender um assunto, para entender um conteúdo, quando explica esse assunto para outra pessoa. Por mais besta que parece, a gente tem essa tendência de pegar mais o assunto quando a gente está explicando ele, do que quando a gente está simplesmente tentando absorver ele para nós mesmos. Porque quando a gente está tentando aprender por conta, a gente simplesmente vai ver alguma coisa ali, alguma informação. Ah, é por isso, é isso, é isso. A gente aceita quieto e é isso. Quando a gente vai explicar para alguém, a gente busca ter algum contexto, a gente busca ter algum motivo para aquilo ser assim. Com isso a gente acaba fixando melhor porque a gente aprende mais sobre o assunto. E lembrando, é muito mais fácil de você começar a aprender uma língua se você for jovem, porém não é impossível se você for mais velho. Na verdade, é até que tranquilo se você tiver disciplina. Quando eu era criança, eu estudei francês na escola em uma aula extracurricular.
e tinham adultos na minha sala aprendendo e no final do curso eles estavam falando super bem. Esse método que eu te passei é exatamente o mesmo método que o meu professor de francês me passou na época. A famosa engenharia reversa, onde você abre a língua no meio antes de você realmente aprender as palavras. Porque quando você chegar no ponto de aprender as palavras, tudo vai fazer muito mais sentido para você. Já deixei nos comentários que língua que você está querendo aprender e se você gostou dessas dicas, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho também se você não quiser perder os próximos vídeos. Eu posto vídeo todo domingo. Muito obrigado e até mais!